Olá, boa tarde a todos. Estava com um problema aqui para entrar no perfil da Proativa, mas está tudo resolvido. Boa tarde, Kátia Machado. Vou esperar o pessoal entrar. Boa tarde, Ruth. Hoje nós vamos falar sobre marca pessoal em tempos de capitalismo consciente. Tânia, boa tarde. Que bom ver você aqui. Esperando Kátia, esperando a Kelly entrar para a gente começar. Esse projeto é o Papo Proativo, é uma iniciativa que tem 10 anos da Proativa Comunicação, em que nós falamos sobre temas diversos, especialmente ligados à comunicação. E nesse mês a gente vem falando muito sobre impacto social, capitalismo consciente e outros temas que tangenciam aí esse momento pelo qual a gente está vivendo e que requer da gente um olhar, né, mais empático para com o outro. Rodrigo, boa tarde. Esperando a Kelly Amorim. Kelly Amorim é especialista em marca pessoal, em branding pessoal. E ela vai falar sobre marca pessoal em tempos de capitalismo consciente. Na edição passada, nós trouxemos há 2 semanas o professor Gabriel Cardoso, que é coordenador do curso, é coordenador, né, da área de impacto social lá da UDF. E na semana passada a gente falou com a Yara Vidal, também foi um papo super gostoso. Na semana que vem, sempre às terças-feiras, às 15 horas, a gente traz um convidado na semana que vem a Daniela Migliari, que vai falar sobre Daniela Guima. A Daniela hoje ela tem uma agência de comunicação, é jornalista também e atua bastante com constelação familiar e é escritora, onde ela adotou, né, esse nome, outro sobrenome dela de casado, que é a Daniela Migliari. Então nós vamos falar na semana que vem com a Daniela sobre a importância da transparência hoje na comunicação, né, como novo pilar aí da comunicação. Esperando aí o Kelly entrar. A Kelly, para quem não sabe, eu conheço a Kelly há pelo menos 30 anos, mais de 30 anos, uns 35 anos. Nós somos amigos no jardim de infância. E depois nós nos reencontramos 20 anos depois, aí na estrada, e hoje somos grandes parceiros aí, profissionais, além de grandes amigos. Marco, que bom te ver aqui, Marco Patrício. Nós já vamos começar. Tânia, tô vendo você aí, a gente precisa fazer uma outra live, né? Oi, Dani, boa tarde. Que bom te receber aqui de novo, mais uma semana. Obrigado. A Tânia foi a arquiteta que fez a minha casa. Por isso que ela está dizendo aí, linda esse seu apartamento. Graças a você, ao seu talento, sua criatividade. Eu tenho atuado, né, eu tenho trabalhado esses temas porque são assuntos que têm me despertado bastante interesse. Né? Nos últimos anos eu tenho me dedicado muito à leitura e Kelly entrou. Oi, Rafa, que bom te ver aqui. Esperar agora a Kelly mandar o convite para a gente começar. E eu tenho estudado muito essa temática do capitalismo consciente, dos projetos e ações de impacto social que ele mandou aqui.
Oi, Olá, Flávio, boa tudo bem? tarde. Tudo ótimo, e você? Também, tudo certo? Ansiosa pela Nossa, nossa conversa. que astral gostoso aí, hein? Maravilhoso, né, Flávio? Só de pensar, Ah, proposital, inclusive, para trabalhar a nossa temática, né? sim. Então, achei que tinha tudo a ver, é um lugar que me distrai muito, assim, que me traz uma certa paz nos momentos mais de é um momento desafiador, tem as suas angústias e tudo, e a natureza tem me auxiliado muito nesse sentido, né? Colocar o pé no Uhum. chão, na grama, então, todo especial hoje, conversar com você aqui. Para Obrigada quem não pelo tem, convite. eu que agradeço você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Para quem não tem a natureza tão próxima, a gente tenta como é possível, né? Eu tenho muita planta em Exatamente. casa para tentar dar essa sensação desse contato. Eu gosto muito também. Eu estava contando para eles, Kailinha, que a gente só tem quase 40 anos de amizade, né? Flávio, E assim, não precisa deixar isso tão claro assim, né? Mentira. Eu me sinto muito privilegiada de ter um amigo há tanto tempo. A gente se conheceu ali por volta de 4 anos de idade e, enfim, ter o Flávio ao longo. A gente se perdeu durante um período, né, Flávio? embora estivesse Mas, tão perto, né? Porque a gente acabou cursando a mesma faculdade e no mesmo período, né? Assim, na mesma época e no mesmo turno, então foi muita, foi um, a gente não ter se reencontrado, né? Lá antes, atrás exatamente. foi curioso, né? E depois nos reencontramos do nada, assim, uns 20 e tantos anos depois. É verdade. Mas aí nunca mais nos desgrudamos, né? Então isso que é Nunca importante, mais. Exatamente. que assim seja. Hoje a gente está aqui para falar sobre marca pessoal em tempos de capitalismo consciente. A Kelly, para quem não sabe, ela vem estudando aí nos últimos 10 anos essa temática, né, da marca pessoal, da reputação, e foi uma das precursoras, né, aqui em Brasília desse assunto, né, fazendo mentorias e prestando assessoria. E como foi, Kelly, começar com esse trabalho? O que que te despertou a atenção? Haja vista que a sua formação é em relações internacionais, né? Exatamente. Apesar de eu ter me formado em relações internacionais, na verdade eu nunca me arrependi de ter cursado, mas num curto período de tempo eu me entendi muito mais comunicadora do que internacionalista, né, Flávio? Uhum. E durante muito tempo eu trabalhei no governo federal, de certa forma assessorando ministros, e naquele momento ficou muito claro para mim como tudo que a gente faz fala um pouco da gente, né? Tudo que a gente, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, enfim, o que a gente escreve, tudo está falando um pouco sobre a gente. E é por meio dessas ferramentas de comunicação que a gente vai construindo uma percepção sobre a gente na cabeça do outro. É a partir dessa consistência de comportamentos ou de mensagens que a gente vai construindo a nossa reputação, que é aí o nosso bem mais valioso, né? Especialmente no momento em que a gente está vivendo, que, enfim, a gente está cada vez mais exposto, a gente está se expondo cada vez mais, e como é que a gente faz isso de forma mais consciente, mais coerente com quem a gente é de verdade, com os valores que a gente tem. Então, foi a partir disso que eu entendi a importância da marca pessoal dentro desse contexto de mundo que a gente vive, e como trabalhar isso de forma mais consciente, com mais clareza, né, com mais consciência mesmo, trazendo um pouco para a nossa temática aí do capitalismo consciente, a importância dessa consciência e dessas ações mais claras, né, em direção àquilo que a gente almeja conquistar, enfim, realizar na vida. Muito bom. Quando a gente fala, né, sobre marca pessoal,
para quem não conhece muito bem esse assunto, eu queria que você conceituasse melhor, explicasse melhor, né, essa área de conhecimento e também contasse um pouco para a gente como tem sido nesses últimos anos atuar no mercado que ainda está em desenvolvimento. Na verdade, ele está praticamente saindo da maternidade, né? Se a gente considerar assim a percepção do público acerca do que é esse tipo de trabalho. Flávio, reputação sempre foi algo importante, né? Quando a gente faz negócios, enfim, antigamente bastava um aperto de mão, né? Estava selado, era um compromisso. Hoje, isso, de certa forma, não vale mais, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente não faz negócios, a gente não se relaciona, a gente não contrata pessoas em quem a gente não confia. Então, a nossa presença nos meios digitais, os nossos relacionamentos com as pessoas, tudo isso deixa uma marquinha nossa, né? Vai ajudando. É uma pecinha que a gente entrega para as nossas relações, para os nossos negócios, dizendo como eu sou, né? Aquilo que é valioso para mim, que valores regem a minha trajetória, o que é importante, características e traços de personalidade. Enfim, são pecinhas que a gente vai entregando para as pessoas com quem a gente se relaciona e a partir disso essa pessoa vai criando um significado, um conceito para a gente, né? Que é o que a gente chama de marca pessoal. São essas mensagens, esses adjetivos, esse significado que é atribuído ao nosso nome e como a gente atua, seja no ambiente pessoal, profissional, enfim. Então, marca pessoal é aquilo pelo que você é lembrado. É claro que isso pode ser positivo ou negativo, né? E fazer a gestão dessa marca pessoal na verdade, fazer a gestão da sua reputação. É o cuidado com o seu nome, independente da área que você esteja, independente do cargo que você esteja. É importante a gente olhar para isso. E aí, de novo, né? Especialmente nesse contexto em que a gente está extremamente visível, né? A gente está aí exposto aos olhos do mundo por meio das redes sociais, então nada muito é segredo mais, né? Muito mais fácil a gente descobrir. O que você quer que as pessoas descubram sobre você? O que você quer deixar como mensagem para as pessoas? Então é muito esse trabalho, assim, de trabalhar de forma mais consciente essas fichas que você vai entregar para as pessoas sobre você, sobre o seu trabalho, enfim. Quando a gente fala em reputação, a gente pode associar tanto a empresas, a organizações, quanto a pessoas, né? O que se assemelha nesse processo de construção da reputação nesses dois âmbitos, né? No âmbito pessoal e no âmbito organizacional? Eu queria mandar um beijo para a Luíse, que chegou aqui, e a Cida também. Flávio, a gente utiliza as ferramentas de branding, né? Tanto. Acho que cortou um pouquinho, né? Alguém me ligou agora, mas enfim. A voz baixou um pouco, mas voltou ao normal. Independente da gente estar falando de pessoas ou de organizações, empresas, para ambos vale, né? O valor da reputação é o mesmo. De uns tempos para cá isso tem ficado cada vez mais intenso e as pessoas estão entendendo a importância desse bem intangível. Reputação não é algo que a gente, né, pode tocar, mas tanto vale para as empresas como para as pessoas. E então esse bem intangível, né, que é uma promessa, na verdade, é uma promessa daquilo que eu entrego, é uma promessa que diz sobre quem eu sou, que fala sobre como eu atuo, que valores me regem, enfim, é sempre uma promessa. E isso vai ser validado nos nossos comportamentos ou nas nossas entregas. De alguns anos para cá, existe um instituto chamado Reputation Institute que media o valor reputacional das grandes empresas. E de 2 anos para cá, eles passaram a avaliar também a reputação dos CEOs dessas empresas. Qual era o impacto da reputação do CEO
no valor de mercado dessa marca, né? Que vai além dos produtos, dos bens físicos que essa empresa tenha. E é impressionante como o ativismo dos CEOs, dos diretores presidentes, tem impacto positivo ou negativo, dependendo do que foi feito, né? No valor das empresas, inclusive na Bolsa de Valores. Recentemente, a gente viu aí um caso, o caso do Facebook, né? Do envolvimento do Facebook com a liberação de informações privadas e etc., isso teve impacto nos valores das ações do Facebook na Bolsa de Valores. A pandemia tem sido uma verdadeira escola para a gente entender o valor da reputação e as consequências de uma declaração, de um áudio, de repente, no WhatsApp, né, Flávio? Que foi o que aconteceu com o dono da Rede Madeiro, um áudio. Então, tem toda essa questão da cultura do cancelamento, enfim, tem uma série de aspectos que tem impacto não só nas empresas, como nas pessoas. Eu acho que o que falta, de certa forma, é a gente entender que tudo tem consequência hoje, né? Tudo chega muito rápido, a rede social amplificou e ampliou muito a forma como as informações chegam a um grupo muito grande de pessoas e de forma muito rápida. Sim, eu me lembrei agora Eu me lembrei agora do Desembargador, da matéria no Fantástico, agora de domingo, né, que bombou nas redes sociais e tem repercutido ao longo da semana, que destratou, né, o policial que foi multado, que rasgou a multa na cara dele. Né? Você imagina a imagem desse desembargador depois desse episódio. A gente precisa entender, assim, o que está associado a esse cargo, a esse título de desembargador. O que você espera de uma pessoa dessa? Definitivamente, por mais que a gente saiba que acontece com uma frequência muito grande, né? As pessoas se utilizarem de seus cargos e seu título para fazer absolutamente aquilo que acha que pode. Mas a gente vai percebendo que, assim, todo mundo tem um celular na mão hoje. Todo mundo pode postar algo sobre você, né? Então, quer dizer, a gente está exposto. Esse é o cuidado. Então, quando a gente tem clareza do que é valor, do que é importante, enfim, e quando isso é natural, isso é genuíno, a gente acaba não correndo tantos riscos, né, Flávio? O vídeo anterior também que foi, enfim, compartilhado e comentado a exaustão da engenheira química que chamou, né, o guarda, enfim, o fiscal, né, no Rio de Janeiro. Não teve um vídeo de uma... Enfim, que chamar aquele caso do cidadão. Cidadão não, engenheiro, ela falava assim, né? Sim. Ela também foi demitida, né, da empresa. Então, assim, o que isso tinha a ver com a empresa dela? Teoricamente, nada. Mas, de alguma forma, foi uma ação muito negativa, enfim, compartilhada a exaustão, e essa mulher está ligada, conectada ao nome dessa empresa. Então, olha as associações, a interdependência da empresa e da pessoa também, né? Enfim, tá tudo ligado, Flávio. Independente do lugar onde você esteja, empresa ou pessoa física, CNPJ ou CPF, reputação é algo que a gente precisa cuidar com muito carinho, com muito cuidado. Muito. Sem dúvida. A Kátia Machado, inclusive, queria estimular que as pessoas que estejam nos vendo, nos assistindo, façam as perguntas ao longo da live que a gente vai tentando reproduzir. A Kátia está perguntando, está dizendo, né, afirmando que a reputação depende de visibilidade, popularidade, mas ela é diferente de prestígio, Kelly? Eu diria que não necessariamente de visibilidade ou de popularidade. Existem pessoas que não têm muita visibilidade, mas que têm um reconhecimento muito grande dentro dos seus núcleos, das suas comunidades, ou mesmo de uma empresa pequena. Então, está muito mais associado, claro, ao grupo de pessoas que a gente convive, que estão mais próximas a nós. Quando você entra para uma rede social, quando você começa a compartilhar, de repente, conteúdo e tudo, existe uma chance maior de você ganhar visibilidade e, a partir daí, enfim, gerar conexões, né?
Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que são extremamente populares e não necessariamente têm uma reputação positiva, digamos assim, né? Estão sempre envolvidas com muitas polêmicas, né? Muito envolvida em polêmicas, enfim, isso gera uma certa desconfiança também. Eu posso confiar nesse cara ou ele vai estar sempre arranjando confusão? Eu posso confiar nessa pessoa porque ela está sempre arranjando um barraco na rede? E eu acho que prestígio, a gente precisaria aí conceituar as duas coisas, né? Eu acho que reputação tem muito a ver com entrega. Efetivamente, entrega de valor, entrega de resultado positivo para o outro, não necessariamente para você. Mas o prestígio, de alguma forma, ele pode estar associado aos títulos, ele pode estar associado ao cargo e não necessariamente à entrega, sabe, Flávia? Então, eu acho que existe uma diferença aí desses dois conceitos. Até porque a reputação ela pode ser negativa, né? A reputação é a Exatamente. imagem construída, a imagem que eu construo a partir do meu padrão comportamental, da forma como eu me relaciono, como eu atuo. E dependendo da forma como eu atuo, eu posso ser percebido de uma forma negativa. Então, Negativa, exatamente. exato. Uhum. Kellen, você acredita que a questão da marca pessoal hoje é um diferencial competitivo nesse mundo para o qual a gente está caminhando, né? Tanto do capitalismo consciente quanto do mundo VUCA, que a gente, né, que você fala tanto nas palestras, que eu queria até que você explicasse. Assim, se falar de marca pessoal é falar de um diferente, se cuidar da marca pessoal é cuidar de um possível se cuidar da marca pessoal é um diferencial competitivo. É óbvio que eu não tenho a pretensão de dizer que esse é o único caminho, mas eu sou bastante enfática em dizer que é um caminho importante para as pessoas, especialmente nesse contexto, nessa dinâmica de mundo que a gente tem por aí. A gente está vivenciando inúmeras transformações e transformações muito rápidas, né, Flávia? A verdade, assim, a gente vê por aí, o mundo mudou. O mundo sempre mudou. O que diferencia, né, um momento atual de tempos atrás é a velocidade em que as coisas estão mudando. Então, a gente não dá tempo de consolidar um conceito, de consolidar, né, um paradigma, enfim. É rápido. As relações são rápidas, os negócios são rápidos. A internet contribuiu muito com isso, né? Conectou o mundo inteiro, enfim, você faz relações, você conhece pessoas, você faz negócios em tempo real em qualquer parte do mundo. Então, essa conexão de informação, de pessoas, de empresas, acelerou muitos processos, né? Que é uma característica do mundo VUCA. VUCA é um acrônimo, né, que significa volátil, uncertain, que vem do incerto, complexo e ambíguo. E é exatamente isso, o mundo é tudo isso, né, ao mesmo tempo agora. Então, essa complexidade, essa ambiguidade, essa incerteza e essa volatilidade, né, expressa pelo acrônimo VUCA, ele gera o quê? Ele gera insegurança. O ser humano quer ter clareza e certeza dos seus passos, né? A gente não tem garantias, a gente quer controlar isso, mas a grande verdade é que esses movimentos cada vez mais rápidos, né, essas mudanças, essas transformações cada vez mais rápidas, vêm gerando na gente uma certa ansiedade, uma certa desconfiança e até um certo receio de agir. E eu acho que é aí que entra a marca pessoal, nas nossas escolhas. Né, de parcerias, de negócios, enfim, de absolutamente tudo. Se a gente pensar que a gente vive uma crise de confiança nas instituições, nos governos, nas empresas, nas pessoas, você ser reconhecido como uma pessoa confiável, né, respeitável, ou que gera um valor, facilita a escolha por você. As pessoas sabem o que esperar de você, sabem que você, né,
não só promete alguma coisa, mas você entrega, que você gera algum resultado. Então, diante desse contexto, que já é de muita desconfiança, né, que já é de insegurança para a grande maioria das pessoas, contar com alguém que você pode confiar, que você tem certeza da entrega dele, em qualquer que seja a esfera, pessoal, profissional, de negócios, enfim, faz muita diferença. Então, fazer a gestão da marca pessoal hoje traz muito essa ideia de construir reputação, de construir um nome, um negócio que seja percebido positivamente, que seja percebido de forma confiável, transparente pelos stakeholders, né? Pelas pessoas que estão envolvidas naquele negócio ou com aquela pessoa. Muito bom. Tem duas perguntas que eu achei que elas se conectam de alguma forma. Uma é do Marcos Patrício, que ele pergunta se expressar opinião sobre temas políticos e polêmicos, fatos administrativos, em redes sociais é recomendável. E a Malu, um beijo, Malu, querida, está perguntando se é desejável ter perfis profissional e pessoal separados nas redes sociais. Tá. Falando com o Marcos agora, especificamente, a gente precisa entender o seguinte. Opinião, vamos diferenciar, né? Opinião não é argumento. Esse é o primeiro ponto. Opinião é algo que você pensa sobre determinado assunto, mas não necessariamente que você tenha estudado, você tenha um conhecimento aprofundado. Você fala, a sua opinião diz respeito às suas experiências, à sua visão de mundo, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que eu faço. O segundo deles, a gente também não precisa opinar sobre tudo. Especialmente sobre aquelas coisas que a gente não conhece muito bem. A gente está vivendo esse momento aí de muita polarização, em que ninguém está disposto a ouvir, todo mundo só quer falar e está todo mundo gritando, né? Todo mundo ao mesmo tempo gritando aquilo que acredita e tudo. Faz parte da nossa democracia isso, mas é sempre se perguntar assim, o que eu quero dizer com essa opinião? Que ela está dizendo alguma coisa sobre você. Analise o contexto, em que contexto que eu estou. Eu estou numa rede social aberta para, sei lá, centenas de pessoas, existem pessoas do meu ambiente profissional que estão aqui, que impacto isso gera, que percepção isso gera. E mais, se determinado assunto faz parte de um valor importante, né, seu, ou algo que seja uma causa sua, uma paixão e tudo, e você quer expor a sua opinião, não tem problema algum, contanto que você consiga se responsabilizar também por aquilo que vai vir, que é algo que a gente não conhece. Então, a minha orientação é muito nesse sentido, assim, de trabalhar a marca pessoal. Primeiro, você sustenta a sua opinião, porque isso pode gerar uma série de questões. Analisar o contexto em que você está trazendo ou defendendo a sua opinião. Lembrar que a gente não precisa opinar sobre tudo, né? E terceiro, acho que quarto, né? É essa questão do opinião não é argumento. Então, tendo isso claro, eu acho que fica mais fácil da gente entender aonde é que eu devo opinar ou aonde é que eu não vou opinar, enfim. Para que isso não gere questões de comunicação mesmo, né? Problemas, ruídos de imagem que, enfim, muitas vezes são evitáveis se a gente parasse para se perguntar por que eu estou postando isso ou por que eu estou opinando sobre isso. Então, é importante. E falando agora com a Malu, né? Isso. Essa é uma das dúvidas mais frequentes, viu, Malu? Devo ter um perfil pessoal e um perfil profissional? Eu acho que não existe eu acho não, né? Essa divisão, ela não existe mais. Se a gente parar para pensar, a gente é uma pessoa só, em ambientes diferentes, convivendo com pessoas diferentes, mas a gente continua sendo uma pessoa só. O que eu faço na minha vida pessoal tem impacto e influência na profissional e vice-versa. Então, eu acredito que vale a pena você identificar o quanto esses dois universos estão conectados. Assim. Qual é o problema de eu compartilhar questões familiares ou pessoais no meu perfil profissional, se aquilo também diz algo sobre mim?
né? Então, é avaliar isso. Se for o caso de uma empresa, por exemplo, de repente vale a pena ter um perfil profissional, se você é uma microempreendedora e tudo. Mas não necessariamente precisa estar tudo muito separado, né? Eu compartilho algumas coisas da minha vida pessoal no meu perfil profissional, digamos assim, e vice-versa. Mas é entender quem é você nesses dois papéis, né? Quem é você primeiro? Primeiro a gente descobre quem é a gente, depois a gente calibra, né? Eu costumo dizer, calibra para o pessoal, que geralmente é mais informal, são pessoas que já conhecem a gente há muito tempo, e calibra também no profissional, que é um outro contexto, que de repente demanda um pouco mais de formalidade, mas sem precisar deixar de ser a gente, é só calibrar. Sim. Kelly, isso me fez lembrar uma afirmação que era muito comum há alguns anos atrás, eu escutava isso, né, de que, olha, você, quando eu chego no trabalho, eu esqueço meus problemas, né, e aqui eu sou profissional. E aí, na minha formação em coaching, um dia o Romero Reis, né, que é um cara fantástico, foi meu mestre, meu orientador, ele comentou que ele achava que as pessoas tinham uma percepção uma percepção de que nós éramos seres esquizofrênicos, que como se a gente tivesse essa capacidade de, em algum momento, deixar o que a gente sente na perspectiva emocional e entrar num universo completamente profissional ou familiar, quando na verdade tudo se interrelaciona, né? E que a mesma Total. energia que flui num campo flui em outro. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de imagem, né? Tá tudo e cada vez mais conectado. Então, E se a eu, gente pensar, Flávio, quando a gente está falando de expressão, né? Porque toda essa questão imagética e de comunicação é uma expressão nossa. É a forma como a gente escolhe falar sobre a gente, mostrar sobre a gente. Já que a gente não tem controle algum do que o outro vai pensar, né? Porque esses dias eu vi uma frase que se eu pudesse mesmo, eu tatuaria na testa, né? A definição pertence aos definidores e não aos definidos. E a gente costuma querer muito essa validação do outro, né, Flávio? Não, então a gente acaba deixando as definições das pessoas validarem quem a gente é ou limitarem quem a gente é. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso, né? Quando eu digo alguma coisa, eu estou falando muito mais de mim do que sobre você. E quando você tem essa clareza sobre o que você é, quem você é, o que é importante para você, essa opinião externa, ela tem cada vez menos efeito. E aí, trazendo um pouco sobre essa questão que você falou, né? Eu também escutei muito isso. Deixa os problemas da porta para fora, né? A vida pessoal da porta para fora. Eu gostaria muito de conhecer alguém que tenha conseguido fazer isso, né? De como se fosse, verdade, como se fosse possível. Entendendo que, assim, quando eu tiro coisas que são importantes minhas, né? Que são definidoras de quem eu sou, que fazem parte da minha essência, para caber num lugar, eu sempre vou chegar nesse lugar menor. Eu sempre vou chegar nesse lugar meio que em decomposição, digamos assim, porque você não está inteiro. Né? Você precisou deixar algo essencial seu do lado de fora. Então você não está inteiro, você não vai entregar 100%. e sem falar da É, questão da construção de um personagem, né? Que, exatamente, que não é que a alma sustentável, inclusive. que a alma parece que não pertence, né? Porque Não. ela não é genuína. Mas, mudando um pouco de assunto, Kelly, eu queria falar um Sim. pouco sobre capitalismo consciente, né? Nós temos conversado muito sobre isso nos últimos tempos, né? É um assunto que tem nos chamado a atenção. E, para quem nunca ouviu falar desse termo, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você tem aprendido sobre essa temática e como ela se conecta com o que você faz. Flávio, primeiro é importante dizer, o capitalismo consciente, dos estudiosos, a gente é curioso, né, desse tema, né, Flávio? Não vou dizer que eu sou uma especialista nele de jeito nenhum, mas sou uma curiosa. E os estudiosos mesmo, as pessoas que se dedicam a compreender mais sobre o capitalismo consciente, dizem que ele surgiu na Idade Média.
mas ele acabou ganhando mais valor de alguns anos para cá. Então a gente precisa entender o capitalismo consciente como um paradigma ainda em desenvolvimento. E a ideia central do capitalismo consciente é que negócios, empresas precisam ir além do lucro para os acionistas, né? Então a definição de um negócio bem-sucedido, enfim, do capitalismo em si é que ele gere lucro para um grupo muito pequeno de pessoas. E aí, de uns anos para cá, começou a se questionar o papel da iniciativa privada, o papel das grandes organizações na resolução de problemas da humanidade. E a pandemia também foi um outro exemplo, né, gigante sobre isso. Como é que as grandes instituições, as grandes empresas contribuíram em diversos países do mundo, né? No Brasil a gente tem, enfim, um telejornal que apresenta essas empresas e a forma como elas vêm contribuindo. E é importante entender que, assim, se nós todos, absolutamente todos nós, de alguma forma, ajudamos a criar todos esses problemas, que problema é o que não falta, né, em meio à humanidade, a gente também precisa se colocar nesse papel de resolver, como mudar essas situações. E a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de espaços mais diversos, mais inclusivos, a gente está falando da equidade de gênero, a gente está falando de uma série de questões, do próprio racismo, né? De uma série de questões que são estruturais e que estão ficando, esse gap está ficando cada vez maior. Kofi Annan, quando ainda estava na ONU, ele disse, né, a gente não vai conseguir resolver os problemas da humanidade se a gente não puder contar com a iniciativa privada. O capitalismo consciente foi o tema central do Fórum Econômico Mundial esse ano. Então, sugeriria que todos vocês lessem o manifesto do Fórum Econômico Mundial, que fala muito sobre o capitalismo consciente. Como é que as empresas, como é que nós, cidadãos, de certa forma, podemos contribuir com a resolução desses problemas, que são inúmeros. A própria Inclusive, criação a própria ONU, ela estabelece as ODS, né, que é uma diretriz são as diretrizes, né, das principais demandas do mundo, né? E as organizações, elas olham para essas ODS e identificam, isso aqui, nisso aqui eu tenho como contribuir. Então, eu vou puxar essa ODS, que na verdade, o que são as ODS, né? São essas demandas que a ONU identificou, as demandas que a humanidade precisa avançar. E aí, isso inclui diversidade, isso inclui o empoderamento da mulher na sociedade, né? Em sociedades em que a mulher ainda é muito marginalizada, a questão da sustentabilidade e tantas outras demandas. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? As ODS. E eu acho que, inclusive, é um bom caminho para quem ainda não conhece entender um pouco mais sobre esses 17 objetivos e até buscar, né, se questionar assim, o que desses 17 objetivos, o que fala mais comigo? De que forma eu poderia contribuir com isso? Né? A gente não precisa ser dono de uma empresa, a gente não precisa ser empreendedor, a gente não precisa ter um alto cargo para contribuir. A gente já sabe que o governo e ONGs não vão conseguir resolver os problemas que a gente tem aí hoje. A gente efetivamente precisa de todo mundo. E eu não estou falando de ações grandiosas, de tapete vermelho, de muito dinheiro. Eu estou falando como cada um pode contribuir. E, de certa forma, eu vou puxar a sardinha para o Flávio nos dois aspectos, né? Como um CNPJ, e aí eu estou falando da Proativa em si, como uma empresa que, de alguma forma, trabalha o capitalismo consciente, através do Proativos do Bem, né? Quer dizer, você cede parte da sua força de trabalho, do tempo da sua equipe, para ajudar com aquilo que você tem, né, que você oferece como serviço para as pessoas, na área de comunicação, de
de assessoria de imprensa, enfim, você faz trabalhos voluntários para essas instituições que não teriam como pagar, mas que têm um papel relevante e importante dentro da sociedade. Isso é uma característica de empresas que já adotam, né, esse modelo de capitalismo consciente, ou seja, é claro que eu preciso de lucro, mas o que eu posso fazer para retribuir? Como é que eu posso, por meio daquilo que eu ofereço como produto ou serviço, contribuir com a população à minha volta, com a minha cidade, com a minha, enfim, né? Com aquele núcleo que está ali. E você, como pessoa e profissional, assim, quantas vezes eu já te vi, já estive com você, inclusive, mas se envolvendo em trabalhos voluntários, né? Então, como pessoa mesmo, o seu tempo, ou de repente o seu expertise, enfim, como é que A cada rede um de nós pode relacional, né? contribuir? A rede relacional, exatamente. Então, assim, não é uma grande ação, a gente não está falando de ações grandiosas, a gente está falando daquilo que você tem e que pode contribuir com o outro. Também você não precisa atender 30 pessoas, né? Define. Vou começar com um, se der tempo eu vou abrir para dois. Eu tenho mulheres que trabalham comigo atualmente, algumas psicólogas, por exemplo, que têm oferecido, né, o atendimento online para aquelas pessoas que não poderiam pagar por um processo terapêutico. Uhum. Quer dizer, são poucas vagas? São poucas vagas, mas são ações, é alguém fazendo alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, O Kellen, você sabe que esse ano eu fiquei muito feliz, porque é um ano que vários segmentos estão passando por muita dificuldade e o meu está incluído, né? Infelizmente, as organizações investem menos em marketing, comunicação, no momento de crise, sim. quando deveria ser o contrário. Mas você acredita que esse ano eu tive dois clientes, novos clientes, que chegaram a mim por meio dessas iniciativas que, de alguma forma, eles descobriram que a gente estava envolvido. E aí eles me abordaram assim, né, durante as reuniões. Então, eu me identifiquei com essa pegada de vocês e a gente também tem essa pegada aqui. Então, eu queria um fornecedor que comungasse desse mesmo ideal, dessa mesma forma de pensar. E aí eu comecei a ver como a colheita, né, de um plantio assim de tantos anos, né, não tinha acontecido isso ainda, né, até porque eu nunca fiz isso empresarialmente como uma estratégia de marketing, né, eu fiz mesmo por ideal, assim, que eu achava que era um dever nosso mesmo, de alguma forma poder apoiar, né, o ecossistema em que a gente está inserido, entendendo o ecossistema como, de repente, é o bairro, às vezes é a cidade, às vezes é um recorte específico, né, de uma realidade em que Sim. eu tenho acesso. E aí, esse ano, pela primeira vez, isso aconteceu, sabe? Alguém que chegou, e um deles chegou pelos status das redes sociais. Assim, eu vi um status seu no WhatsApp, e aí me chamou a atenção, e aí quando eu fui ver, eu vi que você. Eu falei, olha, como é bom, né, você ver assim, voltar um pouco, né, abrir um campo a partir de um ideal que o outro se identifica, né? Tá vendo o quanto que é importante essa ideia? Eu sei que é uma palavra que, enfim, tá meio esvaziada de sentido, mas olha como a questão do propósito vem nessa ideia de propósito, de você ter um objetivo maior. O próprio, né, o slogan da Proativa, né, que é uma comunicação com propósito, já existe aí, né? A sua intenção colocada em uma das peças que está relacionada a você. Eu Uhum. acho que quem te conhece consegue ver muito claramente essa coerência. Não é o Flávio tentando fechar negócios, é o Flávio sendo quem ele é. Ponto. Né? Uhum. Então, olha a importância da gente compartilhar os nossos valores, né? Compartilhar o nosso propósito. Genuinamente. O que acontece muito, Flávia, é que algumas empresas e algumas pessoas
eles começam a levantar determinadas bandeiras, enfim, para estar mais dentro de um contexto, por oportunismo e não por oportunidade, mas aquilo não faz sentido de verdade para o DNA, para a identidade daquela empresa, e também não faz sentido para a essência dessa pessoa, não é um valor. Então isso acaba não sendo sustentável, isso acaba fugindo um pouco do tom. A gente percebe quando é algo genuíno, a gente percebe quando é algo que está se aproveitando de uma situação para ganhar visibilidade, para dar uma valorizada de marketing aqui e tal. E é por isso que eu falo, olha para dentro, reconhece o que dentro da identidade corporativa da sua empresa está alinhado com esses valores, como é que vocês podem ajudar? E começa dentro da empresa. O capitalismo consciente, ele fala de 4 princípios que guiam e norteiam as ações, né? O primeiro deles é o propósito. O segundo é a orientação para stakeholders. Então, entender que todas as ações daquela empresa precisam ir além dos acionistas. A gente está falando de fornecedores, de colaboradores, de parceiros, da própria comunidade que está ali em volta. Concorrentes, exatamente. Quanto jogo sujo a gente não vê no mercado, né? E aí a gente fala de uma liderança consciente e de uma cultura organizacional consciente também. Então, assim, esses são os 4 princípios do capitalismo consciente, né? Que eles acreditam que guiam ações em empresas mais sustentáveis, mais transparentes. E a gente já tem aí pessoas e empresas que podem ser estudadas, né, assim, como um grande exemplo, porque o faturamento cresceu 10 vezes. E aí vem o curioso da coisa. O meu trabalho final na faculdade foi exatamente sobre isso. Há 20 anos atrás, eu escrevi sobre empresas que já estavam preocupadas com as questões de sustentabilidade e como é que os clientes, né, os compradores dessas empresas estavam cada vez mais associados a ela por conta desses valores, por conta dessas ações de sustentabilidade. No Brasil, na época, não existia nenhuma empresa ainda que trabalhasse com esse olhar. Na Europa já estava bem mais adiantado, mas foi exatamente sobre isso. Como é que a gente gera valor para a nossa marca, para o nosso negócio, para a nossa empresa, a partir de ações que não necessariamente têm a ver com a venda do produto em si, ou com o marketing do produto, né, ou do serviço, mas ações que gerem valor para a nossa comunidade, o bem-estar do meu colaborador, né, o engajamento, enfim, a verdade, a transparência nas relações. E a coerência, né, para dar sustentação, porque eu tenho essa sensação, assim, de que tanto na perspectiva organizacional quanto pessoal, hoje é muito perceptível, porque como a gente tem muito acesso à informação e de várias perspectivas, né, então você consegue enxergar tanto a pessoa quanto a organização sobre vários prismas, sobre várias óticas, então você percebe rapidamente quando há ou não coerência. E não havendo coerência, eu vejo que é um movimento contrário, né? É um movimento de destruição. Na verdade, é aquilo que seria para te projetar, para fortalecer a sua imagem, na verdade, ela desgasta e gera até Desculpa te interromper. Eu tenho falado muito sobre isso, Flávio, que toda vez que a gente tenta ser algo diferente daquilo que a gente não é, a gente erra o tom. Então, defender uma causa que não é genuinamente sua, levantar uma bandeira, entendeu? Fazer uma ação, enfim, muito mais de marketing, promoção e tudo do que genuinamente, a gente erra o tom. Ou a gente vai ser over, ou a gente vai ser blasé demais. Não é genuíno. E toda a nossa comunicação não é só comunicação verbal. A verbal a gente pode falar o que a gente quiser sobre a gente, enfim. Mas a gente está falando de uma comunicação não verbal e até mesmo a mais importante forma de comunicação, que é o exemplo, que é a ação, que é o dia a dia. Né? Voltando um pouquinho para a questão da reputação,
e da própria construção de imagem, dessa percepção sobre a gente ou sobre as empresas, gente, isso é construído no dia a dia, no cotidiano. A gente tem essa ideia de que são os eventos, de que são as mesas, os debates, as lives que a gente participa. Não, é no dia a dia. É no jeito como você trata um funcionário do seu prédio. É a maneira como você, enfim, respeita as questões, né, de saúde pública atualmente. Tudo isso diz algo sobre a gente. Absolutamente tudo isso. Então, é no dia a dia que a gente vai percebendo essas incoerências, é no dia a dia que a gente vai percebendo assim, aquele olhar de, não, isso não é tão verdade assim. E é exatamente como você disse, gera uma desconfiança maior. A falta de credibilidade ou de confiança, ela aumenta. Porque tem algo ali que não conecta, né? Que não é harmônico, enfim. É aquela coisa, né? Não confie na pessoa que desce com o cachorro e não cata a caquinha do cachorro, né? Porque se Exatamente. ele, se ele Exatamente. age, se ele age dessa maneira, é, a, a consciência dele, né, em relação ao seu papel do outro, o seu espaço do outro, é no mínimo controverso e questionável, né? Kelly, a gente está Muito. chegando ao fim. A Ah, gente foi tem tão mais rápido. uns 3 minutinhos só. Eu queria terminar perguntando para você. Veio essa pergunta de alguém aqui ao longo da nossa conversa. é, o que é necessário olhar para quem está começando a aprender sobre marca pessoal? Quais são os pontos focais para se cuidar? Eu acho que o primeiro ponto, e eu falo isso sempre, eu acho que não existe marca pessoal sustentável, forte, coerente, consistente, sem autoconhecimento. Efetivamente olhar para você, para a sua trajetória, entender quais são as suas principais habilidades, quais são os seus trunfos, né? E aqui eu estou falando de habilidades profissionais e pessoais, eu estou falando de você num contexto geral. Valores. Ter muito claro quais são os seus valores inegociáveis. Valores são bússolas, né, para orientar as nossas escolhas em relação ao nosso negócio, à nossa vida, à nossa carreira. Mas esse processo de autoconhecimento ele é muito importante e procurar entender assim, se a forma como você se vê é a mesma forma que as pessoas que convivem com você também te veem, que a gente chama de avaliação 360, que seria essa ideia, né? A imagem que eu acho que eu transmito é a mesma que é percebida pelas pessoas. Então aqui a gente tem Uhum. como entender os ruídos de comunicação e as incoerências. Mas o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é um processo de autoconhecimento. E leva tempo, né? E exige esforço. Eu acho que exige uma força de vontade aí, um querer se conhecer, né, Flávio? Porque a gente sabe que Uhum. existe desconforto nesse caminho, né? Uhum. A gente precisa lidar com algumas questões que a gente, de repente, não está muito afim de lidar. Mas é importante a gente lidar com esses desconfortos, enfrentá-los, porque senão eles só aumentam. E, na verdade, eles são extremamente limitadores. Então, Uhum. mas vale muito a pena viver esse processo. Muito bom. Kelly, para quem quiser falar com você, como que faz? O Instagram, Kellen Amorim, ou pelo WhatsApp, meu site está sendo reformulado. Ou e-mail, contato@kellenamorim.com.br. Direct, Kelly, enfim. Kelly com K. Kelllen de navio. Ok. Kelly, foi um prazer. Na semana que vem, na próxima terça-feira, às 14 horas, a gente vai falar com a Daniela Guima, que é jornalista também, a diretora da Sim, DGBB Comunicação. A gente vai falar sobre a importância da transparência aí na comunicação, nesse importantíssimo. mundo pós, pós-down, né? Nesse mundo em plena pandemia. Agora, exatamente. Agora, Obrigada estamos pelo em curso. convite. Em desenvolvimento, digamos assim, né? Sim. Mas super obrigada pelo convite, adorei.
Você sabe que você é uma pessoa que me inspira muito em vários sentidos, então é sempre um prazer muito grande poder conversar com você, mesmo que seja pelo Instagram ou por uma live. Obrigada mesmo. Um beijo, meu anjo. E essa live Um vai ficar beijo. salva na nossa página lá no Instagram da Proativa, para quem quiser rever, passar o Assistir. link depois. Um beijo, tá? Um beijo. Tchau, Obrigada, gente. gente, para quem Obrigado pela assistiu. presença. Beijo. Um beijo. Tchau.